Finalmente foi revelado se a Tou consegue ou não ver a aparência de Takuto, e a resposta vai te surpreender. Além disso, podemos ver o real poder da bruxa de Minogra e o quão aterrorizante ela pode ser para seus inimigos. Mas não só isso, mas muita coisa insana foi revelada nesse episódio, junto com algum conteúdo cortado que também tá muito bom. E relaxa que hoje eu vou te contar tudo sobre isso. Se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grid Animes, e te convido a conhecer o meu trabalho e o meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chancezinha de se inscrever aqui no canal e apoiar o meu trabalho. E rapaziada, reforçando o que eu falei na comunidade do canal esses dias, que eu fiquei bem doente na última semana e por isso que a frequência de vídeos e as coisas ficaram um pouco bagunçadas, eu tenho uma sumida. Mas agora eu já tô começando a ficar melhor e já posso voltar a gravar vídeos tranquilamente. Então não se preocupem, estamos de volta. Muito obrigado pela compreensão de todos, por todo o carinho e apoio que vocês me deram. E agora, vamos para o vídeo. E o anime já começa com a tolice de Lonius. Lonius é um cara com um senso de justiça extremamente forte e elevado, mas que por causa disso também é muito ignorante, ao pensar que a sua justiça é absoluta, e claro que nada além disso importa nesse mundo. Junto disso, ele tem muita pouca experiência com as coisas do mundo, além de ser bem preconceituoso e cabeça dura também. Um bom exemplo é como ele não gosta e não escuta nada que o Verdel fala para ele. Isso por causa de rumores ruins sobre Verdel, ou acusações que ele enfrentou no passado, que podem ou não ser verdade ou falsas, mas apenas porque elas existiram, o Lonius não gosta, não confia e acha que esse cara é um completo inútil, e esse é um grande exemplo do preconceito dele. Então aqui ele usou o seu próprio julgamento ao sentir a aura maligna de Atou, achando um ultraje como Verdel lidou com a situação por não gostar dele, e assim ele decidiu que assim invadir a floresta. Mas além disso, ele anunciou que ele ia capturar Atou para fazer ela falar, e a forma como as pessoas da igreja fazem outras pessoas falarem é tudo menos humano. Eles são muito cruéis, eles são fanáticos, eles não são tão bonzinhos quanto pensam ser. E apenas pela suspeita e preconceito dele, ele estava disposto a submeter a Tou, que ele nunca encontrou antes ou conheceu na vida, a isso. Então, que nem um bocó, como nós vimos, ele foi e tomou controle da missão por ele mesmo, apenas para que Verdel precisasse proteger ele no primeiro ataque de Atou, ou então ele teria virado presunto junto com os outros mercenários que se foram. E isso me rachou demais quando eu vi pela primeira vez, rapaziada. O cara é o culpado por toda a situação. É um idiota pangon que estava se achando maioral com seu próprio senso de justiça. Apenas para que 2 segundos depois, ele perdesse a consciência e fosse mandado voando pela Tou e precisou ser protegido pelo seu superior, de quem ele acabou de acusar um monte de coisas. E claro, não contando que ele ficou todo confuso e desesperado também, sem saber o que fazer. É muita tolice para uma pessoa só. Isso aqui é surpreendente. E olha que o Verdel avisou isso pra ele durante a viagem, tá amigos? Verdel falou que às vezes não vale a pena morrer para fazer um trabalho, e que para tudo tem lugar e tem hora, que ele não deve ter tanta pressa para se provar só porque ele é jovem, que às vezes é melhor se segurar e viver. Mas claro, aqui ele não pensou muito, né? No final tudo caiu em ouvidos surdos do Júnior incompetente. Agora, a luta do anime foi muito bem adaptada em como acontece na novel, com poucas mudanças aqui e ali, mas a maior parte delas aconteceu sobre a ordem de como as coisas aconteceram, e não sobre realmente conteúdo que foi cortado. Embora a parte dos elfos negros foi um pouco maior, de quando eles apareceram até eles acabarem com os inimigos que estavam fugindo. Essa parte deles foi um pouquinho maior, tendo até uma cena onde o Gia jogou a cabeça do Bargo, o mercenário-chefe, nos pés de Lonius, para provar que a sua caça foi bem sucedida e eles completaram a missão da Atou. Mas a maior diferença mesmo nessa luta entre a light novel e o anime é o sangue. Na novel nos é descrito coisas de forma muito mais detalhada e sangrenta. Tudo é muito mais gore, mais pesado. Nós vimos como que o Lonius implorou para Atou antes de morrer, para que ela poupasse a sua família e as outras pessoas que ela ameaçou que ia matar. Ou como a Atou falou que pretendia comer a filha dele como jantar, e entrou em detalhes bem pequenos sobre como ela ia acabar com a família dele e então com outras pessoas. Na novel, a situação como um todo foi mais pesada que o anime. Agora, em questão de animação, as cenas de luta desse episódio estão melhores do que eu imaginava, sinceramente. Tendo visto esse anime desde o início, dava pra perceber claramente que a animação
animação dele não é das melhores, como eu mesmo já disse, essa não é a proposta dele. O foco desse anime vai ser mais uma história, vai ser mais um plot do que uma animação boa, porque a animação dele em si era mediana. E isso é entendível, afinal o foco da obra é mais política, mais conversa, criação de nação e essas paradas. Porém as batalhas, embora tenha tido sim muita ação fora da tela e imagens estáticas, não ficaram ruins, muito pelo contrário, isso aqui ficou surpreendente, passou minhas expectativas. Teve vários momentos em que os personagens estão realmente se movendo e lutando, com a própria luta sendo animada, e eu realmente não esperava por isso e fiquei feliz. Obviamente não tá a melhor luta, não tá a melhor animação, mas tá em um nível que tá melhor do que eu pensava. Por outro lado, o que te chama a atenção é a censura que tá rolando. As cenas mais pesadas e de gore não foram mostradas na tela, com só imagens aparecendo aqui e ali para demonstrar o que tá rolando e o que a Atou tá fazendo com seus inimigos. Cenas que inclusive ficaram muito parecidas com o próprio mangá, é como se inclusive o mangá fosse colorido e animado em anime. Tá na cara que o diretor escolheu essa abordagem para passar isso mais discretamente e dar uma boa censurada nas lutas, no sangue, no gore. Afinal, como eu já disse em outros vídeos, esse diretor é conhecido justamente por censurar animes, por censurar sangue, por censurar gore e essas paradas. Pelo que parece, ele não gosta de mostrar isso, e aqui ele está nos mostrando isso. Afinal, uma cena que é muito sangrenta, muito pesada, não ficou tão pesada assim no produto final. Porém, ainda assim, eu consegui aproveitar as cenas e gostei delas. Não ficaram perfeitas, mas eu gostei. Agora, vamos falar sobre a Atou em seu modo bruxa e o quão incrível ela é. Começando em como ela brinca com seus inimigos e com a mente deles de forma incrível que não tem nem como descrever isso. Desde o início da batalha, ela não foi com tudo, deixando eles desenrolarem seus ataques para aprender mais, enquanto suprimia sua força a um nível adequado. Mas ao mesmo tempo, ela fazia caras e bocas aqui e ali, ela sorria, ela fazia cara de surpresa, tinha toda aquela diversão que estava tendo ao demonstrar um poder insano que só pode ser descrito como o poder de uma bruxa. E a Atou sabe exatamente em qual tecla bater para afetar seus oponentes. É algo que você tem que parabenizar, ela é verdadeiramente diabólica. Nessa cena, Verdel, que agora virou um presunto, falou sobre as bruxas pra gente, explicando como elas são entidades profetizadas pelas santas e por Deus, e como elas trazem a calamidade para esse mundo. E a Atou se encaixa perfeitamente nessa descrição. Não é à toa que ela carrega com si o nome de bruxa do atoleiro, Sludge Witch. Ela de fato uma bruxa, seu próprio título do jogo carrega esse nome. Mesmo que ela não seja o mesmo tipo de pessoa que a outra bruxa é, a Atou é perfeitamente uma também. Não apenas ela possui um poder sinistro, mas uma mente diabólica que sabe como mexer, provocar e desesperar seus inimigos. Ela deu esperança pra eles apenas para que no último momento ela tirasse ela. O seu sorriso acabar com Verdel e depois validou com os outros e o próprio Lonius. As mudanças extremamente rápidas de humor dela enquanto ela descrevia como que ela ia fazer ele sofrer e os outros sofrerem também, o que ela ia fazer com os outros humanos. Até mesmo demonstrar abertamente como ela roubou os poderes e as memórias dos mortos, apenas para usar elas para afetar seus inimigos que ainda estão vivos. A Atou é uma bruxa em seu âmago. Ela faz jus à sua descrição de ser um ser nascido do mal e das trevas, sendo realmente a encarnação do mal. Especialmente aquele monólogo final dela, aquilo ali foi lindo, arte pura. E eu não sei vocês, mas essa cena me lembrou muito da Albedo. E não apenas me lembrou da Albedo, mas especificamente a cena onde ela finaliza o Philip. Se você se lembra, se você viu Overlord, assistiu o anime ou leu a light novel, você lembra disso, como ela acabou com o Philip em uma forma extremamente cruel. Eu tenho até um vídeo aqui no canal sobre isso. Essa cena da Atou me lembra muito a Albedo naquela cena específica. E claro, essa luta também mostra o quão insanamente poderosa a Atou é, meus manos. Ela disse anteriormente que possui 1% do seu poder total neste momento. E mesmo assim, ela randomizou 50 guerreiros, com 2 deles sendo paladinos da igreja treinados para lutar contra o mal, que é ela. Isso já mostra muito do seu poder. Nós aprendemos que seus tentáculos são ilimitados e ela tem um grande controle sobre eles, além de ser bem ligeira também. Por exemplo, ela baixa seu domínio de luta propositalmente para atrair seus inimigos, e então os pegar de surpresa, usando por exemplo tentáculos por debaixo da terra sem que eles percebessem. Além disso, ela é extremamente rápida para atacar seus inimigos em um nível que muitos deles nem enxergam o ataque dela, porque nós sabemos que Verdel foi o único que enxergou o primeiro ataque da Atou nessa luta, sem falar na sua habilidade de roubar o poder dos outros que ela mata. Isso torna ela apelona demais. É por isso que Takuto disse que ela tinha o potencial para ser a heroína mais poderosa do jogo, não existe dúvida quanto a isso. Esse é um dos tipos de poder mais apelões que existem no mundo dos animes. Personagens que consomem o poder dos outros sempre se tornam
monstros. E claro, após a luta acabar, nós temos outras coisas mais interessantes também. A revelação das bruxas traz um elemento novo para a história, principalmente ao deixar claro que não existem apenas elementos do jogo deles nesse mundo, existem outras mecânicas de outros lugares, coisas que o Takuto não conhece. Takuto e Atou conhecem perfeitamente bem os sistemas e mecânicas do jogo deles, e até agora eles usaram isso muito bem. Graças a isso eles tiveram uma grande vantagem nesse mundo, mas com mecânicas que eles não conhecem se apresentando, isso traz o desconhecido, que é assustador. É como em Overlord, quando Wise descobriu que naquele mundo, o novo mundo, não é exatamente como no jogo, e portanto tem muito desconhecido por aí, poderes desconhecidos, itens desconhecidos. É a mesma coisa aqui, o fato de que eles não conhecem tudo, isso torna muito mais legal. Além disso, essa mutação da Atou ser capaz de absorver as memórias de quem ela mata, é algo novo que aconteceu apenas nesse mundo, e não são todas as memórias que ela consegue coletar não, amigos. Ela não vira uma vidente ao matar seus inimigos, ela só absorve coisas importantes e sentimentos poderosos que as pessoas estavam sentindo antes de sua morte. Então não, ela não tem todas as informações que o Paladino possuía, até mesmo as secretas, ela só tem algumas coisas. Esse poder não é todo poderoso. E uma informação sobre as bruxas que o anime cortou é que existem 2 bruxas confirmadas até agora, com uma delas sendo a Irakino que nós conhecemos. E inclusive a cena dela aparecendo rapidamente no anime foi muito boa. Isso não acontece aqui na Light Novel, o momento que ela aparece pela primeira vez. Não é aqui, isso aconteceria um pouco mais pra frente, mas o anime já colocar aqui enquanto eles falam dela é um toquezinho de tempero que melhora ainda mais o anime. Isso aqui ficou muito bom e a edição ficou muito legal também. Mas em troca da aparição de Irakino, eles não colocaram cenas sobre Qualia com a Santa e a nação dos elfos, mas eu acho que eles vão colocar no próximo episódio, pelo menos eu espero que coloquem. Se eles não colocarem, eu falo pra vocês. E quanto ao que a Atou falou com Takuto sobre como ela pode ter chateado ele ao tratar os paladinos daquela forma, na real, desde que a luta acabou, ela ficou bem encucada com isso, onde ela tentou puxar esse assunto com Takuto algumas vezes, mas não teve a oportunidade, porque eles estavam conversando sobre outras coisas e outras informações. Mas ela realmente ficou pensando sobre isso, e ela pensa que ele pode ter se incomodado com isso, porque antes de vir para esse mundo, ele era normal. Takuto vinha de uma família abastada, mas ele por si só era um cidadão completamente comum, sem nada de especial, e portanto sendo um humano comum, ela pensou que ele poderia ter se ofendido ou não gostado de como ela tratou eles, a crueldade que ela usou ou algo do tipo. Aqui ela estava aterrorizada com o fato de que talvez, ao vir para esse mundo, a natureza do Takuto tenha mudado, assim como a dos elfos também mudaram ao entrar para Minogra. Ela tinha medo de que virar o deus maligno de Minogra tenha afetado a personalidade do Takuto. E isso porque, como nós vimos, ele não se importou, ele não pensou 2 vezes sobre toda aquela crueldade, e uma pessoa normal da Terra normalmente sentiria algo quanto aquilo. Ela estava com medo de que o gentil e carinhoso Takuto que ela sempre conheceu pudesse ir embora para sempre por causa disso. Por isso que ela ficou tão hesitante e suspeita, meio cabisbaixa. Onde aqui o Takuto começaria a confortar ela, não sabendo de suas preocupações, mas querendo ver ela animada e bem como sempre. E ela se deixou ser consolada por ele, com eles se abraçando naquele trono de pedra, com ele fazendo carinho nela e ela ficando lá encostada nele, enquanto o Takuto pedia que ela ficasse com ele para sempre, afinal ele precisa dela para passar por esse mundo, e ela fazia o voto de que ia ficar do lado dele para sempre também. Mas ao mesmo tempo, ela também sabe que algum dia a relação deles precisa ser esclarecida, afinal eles nem sabem ainda por que eles foram para esse mundo em primeiro lugar. Onde então, aqui ficamos sabendo que neste momento, Atou só conseguia ver Takuto como uma figura sombria feita de escuridão, respondendo a pergunta de antes que sim, pelo menos neste momento, a Atou vê ele como a figura escura, assim como todos os outros. E não, aqui a Atou não estava vendo a aparência de Takuto. Agora isso levanta outra questão. Se neste momento, como diz na novel, ela só via ele como uma figura escura feita de escuridão, anteriormente ela viu a aparência dele, ou no futuro ela pode ver a aparência dele, sabemos que neste momento ela só viu ele como uma figura escura. Não sobre até agora ou o futuro, provando que talvez, até o momento, ela talvez não tivesse visto até hoje. E com isso, o episódio com conteúdo cortado acabam, rapaziada. E o que vocês acharam do episódio? Gostaram, não gostaram? Acharam que poderia ter sido melhor? Comentem o que vocês acham, que eu quero saber as suas opiniões. E de novo eu peço desculpas por ter ficado meio sumido nessa última semana, afinal eu estava doente, como vocês podem ter percebido, até mesmo a minha voz tá meio zoada, eu não tô 100% ainda, mas eu tô melhor ao ponto de poder gravar vídeos de novo. E enquanto Minogra está muito bom, Suikoden no Saga, outro anime dessa temporada não está tanto assim, e neste vídeo eu comento sobre isso e você pode checar porque tá muito legal. Não se esquece de se inscrever no canal para me apoiar e deixar o gostei para ajudar o vídeo. Agora eu fui.